e os demais irmãos que subiram à casa do Senhor hoje, para ouvir um pouco de história. E aí alguém sempre pergunta assim, mas história? Irmãos, muitas vezes eu preciso entender onde é que eu estou, quem eu sou. E para isso, eu preciso conhecer a minha história. E ontem nós celebramos 505 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517. Foi o dia que o então padre Martinho Lutero publicou, na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, ou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses que contestavam alguns tópicos da teologia medieval. E esse foi o grande evento que marcou a Reforma Protestante. Então, por isso nós temos a data de 31 de outubro como sendo esse dia, o da Reforma Protestante. E nós aprendemos sobre isso na escola, na aula de história. O professor fala, olha, teve um dia que teve a Reforma Protestante, Martinho Lutero foi lá, pregou as teses contra a venda de indulgência. E isso foi a Reforma Protestante. E pronto, próxima matéria da aula de história. Claro que lá na escola, no ensino médio, o tempo é esse e o resumo da história é esse mesmo. Mas para nós, não se limita a isso. E eu pretendo demonstrar para os irmãos aqui que protesto era esse. Tá? Um quadro muito comum e que nós vemos muitas vezes por aí, é de alguém destacar a Reforma Protestante como sendo um grupo de rebeldes que de repente passou a atacar a igreja mãe, trazendo uma destruição, uma divisão gigante na igreja, e isso foi um problema que os evangélicos hoje não conseguem nem controlar mediante a diversidade de igrejas e o que eu chamo de evangelicalismo. Irmãos, isso está muito longe da verdade, mas eu preciso retomar com os irmãos, para que todos entendam o porquê que nós celebramos e o porquê que foi importante a Reforma Protestante. Tá? Houve impacto nas artes, na música, na própria igreja. Tá? Um ponto só, e aí os irmãos têm que pesquisar depois, que eu não tenho tempo. Mas, por exemplo, a noção de educação em massa, de educar toda a população, alfabetizar todo mundo, foi uma ideia do Martinho Lutero, do reformador Martinho Lutero. Então, nós temos grandes avanços na liberdade econômica, por exemplo, na liberdade de expressão. A Reforma Protestante mudou as artes. Antes se falava em arte sacra, em pintar apenas quadros de santos e coisas narrativas da igreja. Depois da Reforma, os artistas começaram a pintar a natureza. Justamente porque celebrar a natureza é celebrar a criação de Deus, e entendido como uma forma de adoração, e não especificamente a arte sacra. E a grande crítica então é, o Martinho Lutero foi lá para dividir a igreja, e ele pregou as teses na porta da igreja como um ato de protesto. Primeiro ponto, não foi um ato de protesto. Tá? Lutero era doutorado em teologia, professor de teologia. E a porta da igreja era como se fosse um classificados da época, como se fosse um mural. Lá tinha anúncio de compra e venda, pessoas oferecendo serviços, anúncios gerais da cidade, e então ele divulga lá as teses. Só que, não estou menosprezando o nosso tempo, tá? Mas alguém que vai formar hoje na graduação, ele dá uma estudada no TCC, chegou na frente da banca, falou sem gaguejar, está aprovado no TCC. Nesse tempo aqui, era um pouco mais difícil. O aluno tinha que sustentar uma tese diante do professor, ele seria contestado da tese e teria que manter. É daí que vem a expressão da tese que se sustenta. Porque se o aluno não conseguisse manter a afirmação dele, ele também não era aprovado. E aqui o Lutero está convidando Wittenberg para discutir acerca das indulgências, para discutir acerca da teologia medieval. Então ele faz um convite para a doutrina. Tanto é que no convite ele pede para que pessoas que não possam estar
presencialmente, que façam por escrito. Para que ele me contesta por escrito, então. E ele vai lá e prega as 95 teses na porta da igreja, convidando as pessoas para o debate. Aqui eu tenho um estudante de teologia que olha para a prática medieval e decide argumentar sobre essa prática. Isso foi a reforma. E nós chamamos isso então de reforma protestante. Aí eu pergunto aos irmãos, protestar o quê? Que tipo de protesto está sendo feito? Né? Contra o que os reformadores protestavam? E aí é que nós vamos entender uma coisa. Diz para vocês da diversidade de igrejas que tem por aí. Mas o que é a igreja? O que é a igreja? Quando nós falamos igreja, o que é isso? A resposta que eu posso dar para os irmãos é buscar nas Escrituras. O que a Bíblia me ensina sobre a igreja? Nós vamos entender o que é a igreja, do ponto de vista bíblico, quais são as bases da igreja, e a partir dessa base, nós vamos entender por que era chamado de protestante. Os irmãos já sabem disso, mas é sempre bom lembrar, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a única autoridade sobre a igreja. Não existe outra regra de fé. O nosso pastor não pode chegar aqui e falar, eu tive um sonho, agora a igreja vai andar para cá. Não, agora eu tive uma ideia. Não, eu li as Escrituras, a Bíblia manda fazer isso, e é isso que nós fazemos. Nós não abrimos mão desse ponto. Nós não abrimos mão do ensino das Escrituras, da leitura das Escrituras, da prática do que a Bíblia manda fazer. No seminário eu bato forte nessa tecla. Nós temos que andar até onde a Bíblia anda e parar onde a Bíblia para. Eu ainda estou curioso. Você vai ter todas as respostas que a Bíblia tem para dar. Fora dela nós não mandamos nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhum traço. O que a Bíblia manda nós obedecemos. É simples assim. Esse é o andar com Deus. Tá? Então nós estabelecemos quais são os pilares da igreja, o que a Bíblia ensina sobre os fundamentos da fé. Então vamos entender se a nossa igreja está caminhando nesses pilares, se eu atendo a esses requisitos básicos, das colunas da igreja. Se eu quiser mudar as paredes de uma casa, eu posso mudar, se eu não mudar a coluna, certo? O meu conhecimento avançado de engenharia civil, se eu quebrar uma coluna, eu posso quebrar o prédio inteiro. A igreja tem colunas, são os pilares da igreja, nós não podemos mexer neles. Aí o dia que faz o culto, liturgia de culto, a cor da parede, podemos até discutir isso. Mas os pilares da fé, esse não pode ser discutido, tem que ser obedecido. Esse é o pilar. Quando começa a igreja? A igreja começa, ela é anunciada quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Jesus olha para Pedro e fala, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja começa efetivamente no Pentecoste, em Atos 2. Atos capítulo 2, os discípulos estão reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles, eles falaram em línguas cheios do Espírito Santo. Ali eu tenho o início da igreja. E aliás o apóstolo Pedro interpreta como sendo uma profecia do profeta Joel, Joel 2, 28. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2 é o início da igreja. Ali é o ponto de partida. Jesus anuncia a igreja em Mateus 16, em Atos 2, a igreja começa. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, eles falam em novas línguas. Mas tem um outro evento que muitas vezes nós esquecemos, é Atos capítulo 4. O Espírito Santo vem sobre os discípulos e eles pregam com ousadia a palavra de Deus. Eu tenho duas grandes manifestações do Espírito Santo. Uma qualifica falar em línguas e na outra, em pregar com ousadia a palavra de Deus.
Qual que é a última ordem de Jesus? Enquanto homem, né? Vivo aqui. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Atos capítulo 4, o Espírito Santo qualifica os discípulos a pregar com ousadia. E aí todo mundo cumpre a mensagem e sai pregando. O historiador Richard Niebuhr, ele fala que a igreja nessa fase era um coração cheio de amor incendiando outro coração. E a igreja crescia nessa pregação, pregando sobre crer em Jesus, falando que Jesus é o Cristo, que Ele fez milagres, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele vai voltar para buscar a igreja. E as pessoas se convertiam. Pelo relato do livro de Atos, tão simples quanto eu estou falando, era a prática da igreja, de pregar. A igreja crescia tanto, Atos 4:47. Finalzinho do versículo, Atos 4:47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Pode imaginar uma igreja que todo dia tem novo convertido? Todo dia tem gente nova? Não vou ter tempo de entrar nisso, mas já começamos a ter perseguição nesse período aqui, ó, da igreja sendo perseguida. Irmãos, perseguição hoje é achar ruim quando você prega, né? Bloquear sua rede social, mas nesse tempo eu quero te matar e queimar sua casa. E mesmo assim, a igreja crescia. Mesmo assim, o Espírito Santo capacitava as pessoas. E a rotina dessa igreja está resumido em Atos 2:42. Atos capítulo 2, verso 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa é a chamada igreja primitiva. Esse quadro que eu montei para os irmãos. Quais os quesitos básicos para participar dessa igreja? Crer em Jesus como Salvador, ser batizado em nome de Jesus, frequentar as reuniões e seguir o ensino dos apóstolos. O que Jesus ensinou está nos evangelhos e o que os apóstolos ensinavam. Estas são as colunas da igreja. A nossa igreja cumpre esses critérios aqui: crer em Jesus, ser batizado, ter culto frequente e obedecer às Escrituras. Estou falando dos pilares da igreja. Nós temos registro também sobre a liturgia do culto. Como é que era o culto? Não há muita informação, mas o livro de Atos nos dá o suficiente. No culto tinha pregação, Atos 20, capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, capítulo 20. Depois vocês pegam a gravação e quem não conseguir anotar rápido, vendo a gravação, confere os versículos. Tinha pregação, tinha leitura das Escrituras. Tiago capítulo 1, versículo 22, 1 Tessalonicenses 5, 27, 1 Coríntios 4, 16. Aqui é parar e ler um trecho das Escrituras. Esse é o momento do nosso culto pentecostal, da Assembleia de Deus de Campinas também, que eu tenho muito orgulho. Porque é uma tradição que vem lá do livro de Atos. É um elemento do culto, todo mundo lê um trecho das Escrituras. Essa é uma tradição que é uma das que eu não quero que acabe. É simplesmente ler um texto da Bíblia. O culto tinha oração, 1 Coríntios 14, 14 ao 16. Tinha cânticos e hinos. Tinha os sacramentos, batismo e a ceia. E tinha oferta. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2. A base da igreja do livro de Atos. Vou resumir, vou ler de novo. Pregação, leitura da Bíblia, oração, cântico, batismo e ceia e oferta. Aí eu pergunto de novo para os irmãos, a nossa igreja atende a esse esquisito livro de Atos? Fazemos tudo isso aqui? Essa é a base da igreja. Isso é o que eu preciso fazer para seguir os passos dos irmãos lá, dos
chamado período apostólico. O apóstolo João morre no ano 100 depois de Cristo. Chamamos de igreja apostólica essa, até o ano 100. A morte do apóstolo João, que é o último apóstolo, morreu de morte natural, coisa rara no tempo de perseguição, né? Mais um milagre na vida desse apóstolo. O pilar da igreja é essa. A igreja vivia sob a autoridade de Jesus e o poder do Espírito Santo. A autoridade que a igreja tinha, tem, né? Mas eu falo tinha porque eu estou falando do livro de Atos. Ela veio da autoridade de Jesus no poder do Espírito Santo. O padrão de comportamento de Jesus, de humildade, de obediência a Deus, era o padrão que os irmãos tinham que seguir. A base de fé da igreja é crer unicamente em Jesus e crer na salvação através do sacrifício dele na cruz. Você crê em Jesus? Creio. Você crê que será salvo através do sacrifício de Jesus? Que o sacrifício de Jesus na cruz perdoou os seus pecados? Creio. Parabéns. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Não tem que pagar nada, não tem que preencher formulário nenhum, não tem nada. Tem que crer em Jesus. A base da igreja é essa. A base doutrinária da igreja são as Sagradas Escrituras. No ensino dos apóstolos, na comunhão, partir do pão, nas orações. O ensino dos apóstolos é o que está na Bíblia, é o que nós lemos nas Escrituras. Os crentes primitivos eram consolidados, fortificados no ensino das Escrituras. Não tinha palestra motivacional, não tinha nada disso. Tinha pregação das Escrituras. Tinha perseguição? Tinha pregação das Escrituras. E a igreja primitiva tinha como regra de conduta cuidar dos pobres, cuidar dos demais irmãos. Eu esqueci o nome do rei, tentando lembrar aqui, mas vocês ficam me olhando, eu fico ansioso e não lembro. Mas tem um imperador, um desses 11 imperadores que perseguiu duramente a igreja, ele teve dificuldade de encontrar os cristãos para perseguir, né, para tentar matar. E tem uma hora em que ele fala, malditos cristãos, eles cuidam dos pobres deles e dos nossos. Essa frase é o seguinte, para poder achar os cristãos, tinha que ter a delação, né? Só que o cristão cuidava até do não cristão. Então, quando o soldado romano vinha para investigar que era cristão, ninguém entregava. Não, o cara me ajudou, eu estava com um problema, me deu. E o rei tinha dificuldade em identificar os cristãos que ninguém queria delatar. Aí ele reclama, malditos cristãos, eles cuidam dos pobres deles e dos nossos. É coisa difícil, né? Diocleciano, o pastor Samuel me deu a cola aqui, obrigado, meu professor. Diocleciano, alguém tem esse nome aqui? Só para eu saber. Diocleciano, então tá bom. Queridos irmãos, tudo que eu falei até agora é a base, é o resumo do que nós chamamos de igreja primitiva. Se eu preciso de um modelo de igreja, esse é o modelo. Se eu preciso saber se a minha igreja é uma igreja certa, eu tenho que seguir esse padrão. Por isso que eu perguntei 3 vezes para os irmãos em 3 tópicos, a sua igreja cumpre esse quesito? Cumpre esse padrão? Padrão de culto, padrão de comportamento, padrão de regra de fé, padrão de fonte doutrinária, é isso. Ah, mas essa é a religião de vocês? Sim. Inclusive, Tiago 1,27. Essa aí eu quero que os irmãos leiam comigo. Tiago 1,27. Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se contaminar pelo mundo. Quer ser um crente religioso, daquele fervoroso? Cuida dos mais pobres e não deixa o ensino do mundo invadir sua casa. Não deixa o ensino do mundo invadir a sua igreja. Se mantenha firme no que as Escrituras ensinam. Se eu preciso de um modelo de igreja, eu encontro no livro de Atos. Se eu preciso de um modelo de liturgia, eu encontro no livro de Atos. Não encontro em nenhum outro lugar. E é essa igreja que cresceu.
É essa igreja que nós temos como base, formado de pessoas comuns, com pouco recurso financeiro, sem apoio político, sem apoio estatal, sem nada. Mas uma igreja que crescia na força do Espírito Santo. Mesmo sob forte perseguição, cresceu. Ouso dizer que nós somos crentes hoje, porque aqueles irmãos não pararam de pregar. E crente a crente, um crente convertendo o outro crente, estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Não é? A pregação do Evangelho vai muito bem, obrigado. Continue falando de Jesus para as pessoas, porque esse foi o modelo que Jesus deixou. Pregue a palavra. O livro de Atos vai dizer, como crerão se não há quem pregue? Nós estamos aí, nós somos os pregadores. Né? David Bosch, grande autor de missões, ele fala que o mundo não é um campo inimigo, o mundo é um campo missionário. Nós não podemos esquecer disso. A igreja cresceu. Cresceu tanto que ela chegou a ser metade do Império Romano. E aí, com o crescimento, o Império Romano abaixou a guarda. Em 313 depois de Cristo, com o Edito de Milão, as perseguições acabaram. Com o fim das perseguições, é aí que cresceu. Eu não podia nem ter igreja. Perseguido, Império Romano matando, ter igreja aonde? Aí, agora começa a ter os templos, a partir de 313. Mas quem fez um grande mal para a igreja, e talvez alguns teólogos não evangélicos possam achar ruim, mas foi o imperador Teodósio. Em 380 depois de Cristo, com o edito de Tessalônica, ele declara o cristianismo a religião oficial do império. Só que ele não fica só por aí. O edito também fala que é a única religião do império. Está proibido praticar qualquer outra religião, só pode praticar o cristianismo. E quem não quiser praticar, o soldado pode matar ali mesmo. Só vai ter cristão no Império Romano. Irmãos, de repente, aquela igreja cheia do poder do Espírito Santo, que crescia na humildade e na pregação do Evangelho, agora convertia na força. Aquela igreja que crescia no poder do Espírito Santo, agora crescia com o braço do Estado. Não preciso nem dizer para os irmãos que conversão genuína não é exatamente o que acontecia aqui, né? Esse crescimento da igreja acabou trazendo inúmeros problemas, com o poder estatal, com o dinheiro que entrava. A igreja chegou a ter ordens armadas e prontas para a guerra. Os hoje dominicanos, hoje todos gente boa, bons vizinhos, bons amigos, mas quando a ordem dos dominicanos nasceram, dominicanos vem do latim dominicanes, significa cães de Deus. A ordem dos templários, o cavaleiro templário tinha 2 regras básicas para seguir: nunca se opor ao mestre do templo e nunca retroceder em campo de batalha. O Papa chegou a ter mais exército, mais homens, do que muitos reis por aí já tiveram. Estão lembrados das cruzadas? Eram soldados armados que a igreja tinha. A formação de um jesuíta demorava 7 anos. Não sabia nada de Bíblia, sabia ser soldado. Não fica por aí não. A teologia medieval lentamente trouxe grandes problemas. Tá? Em 767, foi legalizada no Concílio de Nicéia II a veneração de imagens. Algo que era didático. Vou fazer um desenho para que a gente possa ensinar para as pessoas o cristianismo. Agora eu passo a venerar essas imagens com autorização da igreja. Em 1095, no Concílio de Clermont I, o Papa Urbano II promete salvação automática para quem morrer lutando na guerra. Quem morrer lutando na cruzada, já vai direto para o céu. Como eu fiquei pensando com tanto de pecado que eu tinha que ir 2 vezes. Né? Morrer por isso. Tá? Primeiro Concílio de Lyon, 1245 depois de Cristo.
o Papa prometeu perdão de pecados para quem desse dinheiro para financiar as cruzadas. Gente, isso é história, tá? Podem pesquisar por aí que vocês vão encontrar. Sabe a simonia, que é o pecado de venda de objetos sagrados? O negócio era tão feio, Martinho Lutero chegou a dizer que se juntasse todos os cravos da cruz, daria para ferrar todos os cavalos da Alemanha. Era a ideia do Lutero, né? Talvez um exagero, mas talvez não seja literal, mas para os irmãos entenderem o que é. Na igreja de Wittenberg, a questão é o seguinte: a promessa era, você compra o objeto sagrado, só de olhar para essa relíquia sagrada, você tem alguns pecados perdoados. Quem nunca foi numa missa e que o padre pega alguma imagem e anda pelo corredor da igreja e volta, observa essa cena. Ele está levando a imagem, em geral da Nossa Senhora, São José, porque se todo mundo olhar para a imagem, alguns pecados são perdoados. Então ele anda no corredor da igreja e volta para garantir que todo mundo vai poder olhar para a imagem sagrada. Porque na teologia deles isso perdoa pecado. E vem até hoje. A tradição é essa. Na igreja de Wittenberg, onde Lutero era padre, tinha 35 lascas de pedras da cruz, um frasco de leite da Virgem Maria e uma lasca da vara de Moisés que floresceu. Está lá. A igreja medieval acabou trancando o cristianismo. Não pregava mais o perdão de pecado através da fé em Jesus, mas vendia a carta de indulgência. Você podia comprar o perdão de pecado. Lutero até brinca um dado momento da história que ele comprou o perdão de uma tia, mas ele ia trabalhar mais e comprar o perdão do pai. Você vai ter que ficar mais tempo aí, porque só deu para comprar o perdão da tia. Né? Inclusive perdão para quem já morreu. Não havia a crença, estar na igreja, não havia essa decisão pela fé, mas pela força do Estado. Você é obrigado a ser cristão. A missa em latim, ninguém entendia nada, mas o cristão estava lá. Tinha que participar do sacramento. Era proibido ler as escrituras, mas mesmo que fosse permitido, só tinha Bíblia em latim, ninguém falava latim. O próprio Martinho Lutero foi ter uma Bíblia no seu doutorado em teologia. Imagina, irmão, você tem uma Bíblia só no doutorado? É difícil, né? Essa, assim, tem muito mais a falar, mas esse é um quadro geral do que se tornou a teologia medieval. Até o Shakespeare critica, na peça Hamlet, Shakespeare chega a dizer: não sejam como alguns pastores que pregam virtudes aos seus fiéis e seguem outro caminho. Essa é uma frase do Shakespeare. Não dá para dizer, irmãos, que um dia a igreja foi totalmente santa e pura e um dia ela foi totalmente suja. Já comentei isso com os irmãos. Se ela fosse 100% santa, não teria se corrompido. E se ela fosse 100% imunda, não teria se limpado nunca. E a história, ela acontece gradativamente. Ninguém dorme criança e acorda adulto. Ninguém dorme adulto e acorda velho. Esse é um passo lento. E a teologia medieval, ela lentamente foi perdendo os laços com o cristianismo bíblico, com o que foi ensinado no livro de Atos, especialmente. Então, quando eu falo reforma, a proposta era essa. Eu quero que a igreja volte aos pilares primitivos, àquele que Jesus deixou, aquele que os apóstolos deixaram, porque eu olho para a igreja hoje e ela não tem as raízes nas Escrituras. Por isso, reforma. Por que protestante? O protesto contra essa teologia medieval, que ela não é a teologia que Jesus deixou. Ela não é o pilar da igreja que Jesus deixou. Por isso nós chamamos de reforma protestante. E reforma, porque os reformadores não queriam fundar uma igreja nova. Queriam reformar a igreja. Mas como não houve consenso, não houve concílio, eles acabaram se separando. Mas a ideia, o objetivo nunca foi esse.
sempre foi de reforma, sempre foi de olhar para as Escrituras e restabelecer o que a Bíblia ensina. Os irmãos entenderam por que eu perguntei várias vezes, nossa igreja faz isso? A primitiva fazia isso, a Assembleia de Deus hoje faz isso. A minha igreja hoje faz isso, faz. Eu atendo aos critérios das Escrituras, sim. Então eu sou a igreja do Senhor Jesus. É olhar para a Bíblia e interpretar corretamente. E aí muitos homens e mulheres surgiram com esse ideal de reformar a igreja. Lutero foi só o grande estopim da reforma. Ele não é o primeiro, nem é o último. Ele é o grande homem da reforma. Eu gosto muito de estudar os ensinos do Lutero, mas ele não é o único. Tem muitos para destacar, mas eu quero destacar só um, que é no século XII, chamado Bernardo de Claraval. Ele foi o primeiro desses que eu posso chamar de pré-reformadores. Antes dele não tinha ninguém ensinando contra a doutrina medieval. O Bernardo de Claraval, ele pregou basicamente contra o dogma da Imaculada Conceição de Maria, tá? E ele condenou o distanciamento entre a Bíblia e a igreja. Eu olho para a igreja medieval e ela não é o que a Bíblia ensina. O Claraval bateu forte nessa tecla. E aí falam para ele, mas você está atacando a igreja. E ele responde, não devemos nos calar diante os erros da igreja. É melhor criar um escândalo do que abandonar a verdade. Irmãos, é muito difícil falar uma frase dessas. Mas pior ainda é aceitar o afastamento das Escrituras. Pior ainda é você ser uma igreja que não tem as marcas de Cristo. É você ser uma igreja que não se reconhece mais nas Escrituras. Esse é o grande ponto. Então eu tenho uma igreja com ordens armadas, com compra e venda de relíquias sagradas, proibido ler a Bíblia. Qualquer um que contestasse a Bíblia, a igreja podia ser morto. Para mim, o grande marco da podridão espiritual da igreja acontece com a visita que o Tomás de Aquino faz à igreja de Roma. O Papa chama o Tomás de Aquino, apresentando lá o que hoje é o Vaticano, a igreja, fala, olha Tomás, nós não precisamos dizer como os apóstolos disseram, não temos prata nem ouro. E o Tomás de Aquino responde, mas também não pode dizer ao paralítico, levanta e anda. E tem outro problema. Falei para vocês que não pregava o perdão através da cruz. E isso incomodava as pessoas que tinham a doutrina bíblica no coração. E o Lutero era um dos que tinha esse problema. Eu sou pecador, como é que eu sou salvo? Como é que eu posso alcançar a salvação? Com penitência, com peregrinação a Roma, com subir a escada da igreja de joelho, esfregando o chão. Tem tanta coisa para falar aqui, mas tem uma curiosidade. O Lutero tinha confusão com outros monges, porque onde ele esfregava o chão, brilhava mais do que os outros. Mas é porque ele achava que quanto mais forte esfregasse o chão, mais algum pecado seria perdoado ali. Aí dava confusão com os outros monges, porque o lado dele brilhava mais. Tá? Mas tudo isso para alcançar o perdão através das obras. Até que um dia, estudando Romanos, Lutero lê Romanos 1,17, que é o grande versículo da Reforma que há anos eu releio para os irmãos. Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Nessa hora o coração dele abriu. Eu já li o que ele escreveu sobre esse dia. O coração abriu, agora ele entendeu. O cristão não vive por peregrinações, por frequência à reunião, a crer num ritual ou naquele. O crente vive pela fé. Eu tenho fé em Jesus, eu serei salvo. É o Senhor quem salva. Não é a igreja quem declara a salvação. É o crente com o coração convertido que é salvo por Jesus. Jonas capítulo 2, versículo 9. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação.
Eu separei algumas das teses aqui, que eu acho que pode ser mais didático para os irmãos. Mas, pesquisa no meu site aí, Café e Teologia, 95 teses, vocês vão achar. Café e Teologia, 95 teses, vocês vão me achar. E tem lá todas em português, bonitinho, tá? Não estão em latim, como Lutero divulgou inicialmente. Você poder ler essas teses. Tese número 1. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Não quer Ele que a vida dos crentes na terra seja de constante arrependimento? A igreja dizia, você tem que dar oferta para ter o pecado perdoado. Você tem que comprar uma relíquia sagrada para ter o pecado perdoado. Aí ele vai dizer, peraí, mas Jesus disse, Mateus capítulo 4, versículo 7, para arrepender. Esse arrependimento tem que ser diário, contínuo, constante. A vida do crente é de humildade com Deus, reconhecendo que é pecador e se arrependendo aos pés do Senhor. Sempre que você lembrar que é pecador, pede perdão a Deus. Me perdoa, Deus. Faça como Davi no Salmo 51. Contra ti pequei, só contra ti pequei, de modo que é justa a sua punição contra mim. Tese 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda na caixa, uma alma sairá voando. Isso aqui é o seguinte, era o Tetzel, Johann Tetzel, que era o tirador de oferta do Papa. Ele tinha uma música, em latim rima, em português não. Mas assim, a cada moeda que na bolsa do padre tilintar, uma alma do purgatório vai saltar. Aí o Lutero contesta aqui e fala, peraí, isso é a doutrina de homens. Nós ainda ofertamos a Deus. Nós trazemos nosso dízimo para a igreja, mas não para comprar o perdão de pecados. É porque eu já fui salvo. E o crente que já foi salvo é grato a Deus. E participa das despesas da igreja. Mas não para comprar. Mas porque eu sou o crente, eu faço isso. Tá bom? Nossa salvação está em Jesus. Mas o que o crente faz? Já comentei sobre isso aqui em outras ocasiões, né? Você crê em Jesus? Sim. E agora, o que eu faço? Agora segue as Escrituras. Leia a Bíblia. Obedece à lei de Deus. Entre tantas coisas, nossa contribuição financeira. Mas se alguém acha que vai dar R$1 aqui e vai comprar a Deus, guarda seu dinheiro. Vai gastar inutilmente aqui, Deus não vai receber nos céus, não serve para nada. Mas se você tem o coração convertido, faça. Está nas Escrituras, inclusive no culto lá do livro de Atos. Tese 54, essa é linda. Ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se dedica tanto quanto ou mais tempo às indulgências do que à pregação da palavra de Deus. Irmãos, se vocês forem em alguma igreja e gastar mais tempo pedindo dinheiro do que pregando a palavra, tese 54 do Martinho Lutero. A pregação da palavra de Deus é o principal. A que eu mais gosto, tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da graça de Deus. Não preciso nem comentar, né? O nosso grande tesouro não é o templo, não é o ar-condicionado, não é o privilégio de ser o maior campo da Assembleia de Deus no estado de Goiás, não é o privilégio de um vice-presidente nacional ser o nosso presidente estadual. Isso não vale nada diante de Deus. O que vale é o santíssimo evangelho da graça de Deus. Casadinha, tese 65 e 66. 65. Os tesouros do evangelho são as redes que outrora se pescavam homens. Tese 66. As indulgências são as redes em que hoje se pesca a riqueza dos homens. Tese 80. Terão que prestar contas os sacerdotes e teólogos, e eu caio nas duas aqui, olha. Terão que prestar contas a Deus os sacerdotes e teólogos que permitem que controvérsias assim sejam difundidas entre o povo. Não é só nosso dever conhecer as Escrituras, mas ensinar aos demais.
fazer com que a igreja conheça a palavra de Deus e siga as Escrituras. Ela é o caminho da salvação. Para finalizar, penúltima tese, 94 e 95, desculpa, as duas últimas. Vou fazer um recorte aqui, mas vocês podem ler na íntegra, só pesquisar que acha, muito fácil achar as 95 teses. Tese 94, deve-se exortar os cristãos que se esforcem por seguir a Cristo. Na 95, e assim esperem entrar no reino dos céus. Vou ler de novo. Deve-se exortar aos cristãos que se esforcem para seguir a Cristo, e assim esperem entrar no reino dos céus. Nós entramos no céu quando nós seguimos a Cristo. O nosso relacionamento com Deus é a chave para todas as coisas espirituais. Irmãos, como vocês podem ver, a reforma não foi um simples ato de protesto contra um ou outro problema. Ela foi a restauração do cristianismo bíblico. Ela foi um convite para que a igreja começasse a servir a Deus pelo motivo correto. Para que os irmãos passassem a olhar para as Escrituras Sagradas e ter nela um manual de vida. Reconheceu que a igreja é o povo, somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Não as instalações. De que a autoridade que todo cristão tem é aquele que as Escrituras dão. A reforma protestante restabeleceu bases da igreja, trazendo a igreja de volta aos pilares da fé, como nós estudamos aqui. Eu demonstrei para os irmãos no livro de Atos. Estou falando do alicerce da nossa fé, e esse não pode ser perdido. Quando todos os anos nós celebramos a reforma protestante, nós lembramos sobre isso. Eu não quero só cantar o Castelo Forte aqui, não quero ler Romanos 1,17, não quero fazer uma faixa reforma protestante. Eu quero que os irmãos entendam a importância de viver esse cristianismo raiz, vamos falar assim, estamos na moda do raiz e Nutella. Viver o cristianismo raiz, viver o que a igreja primitiva foi, porque essa foi a que Jesus deixou. Essa do livro de Atos. E ele começa e termina na fé no Senhor Jesus. Nosso papel é continuar crendo nas Escrituras, na salvação pela fé, não abandonar o ensino das Escrituras. E como nós lemos em Tiago 1,27, não deixar-se contaminar pelo mundo e continuar vivendo a palavra de Deus. Irmãos, nós temos uma igreja muito boa. E aqui eu sou suspeito a falar da minha própria igreja. Mas quando eu olho para os padrões cristãos que há no livro de Atos, eu encontro todos aqui na Assembleia de Deus. Aliás, uma igreja que sobreviveu ao teste mais dolorido de todos, o do tempo. Só a Assembleia de Deus tem mais de 100 anos. Acho que já deu para provar que ela é boa. Tem tanto modelo de igreja por aí. Mas o nosso atende aos critérios bíblicos. Aqui nós pregamos as Escrituras. Eu acho que os irmãos podem valorizar isso e se apegar ao ensino das Escrituras. Sendo um cristão genuíno. Quem é esse? O cristão que vive pela fé. O cristão que olha para as Escrituras tem orgulho das Sagradas Escrituras e não abandona ao Senhor Jesus, nem a fé no coração, nem os pilares bíblicos.